Hoje eu quero falar sobre o mistério das crianças perseguidas e assediadas por demônios. Eu sempre gostei do mundo espiritual. Me converti com 19 anos de idade e na primeira semana de convertido eu já ia para a rua junto com alguns colegas da igreja para poder repreender demônios de mendigos, de prostitutas, e de lá para cá nunca mais parei. Mas antes de eu ser cristão, eu era uma pessoa bem oprimida. Eu gostava de rock pesado, eu gostava de desenhar monstros, eu gostava de filmes de terror, eu gostava de violência. Havia dentro de mim um desejo muito forte por suicídio, por me destruir, por rasgar o meu corpo. Mas recentemente eu estava lembrando de algo que eu falei para poucas pessoas, e talvez eu esteja abrindo agora aqui na internet. Desde pequenininho, pequenininho mesmo, desde que eu me entendo como gente, eu sempre me vi perseguido por demônios. Não foram poucas as vezes que eu sonhei com demônios me sufocando. Não foram poucas as vezes que eu sonhei que o meu corpo espiritual se descolava de mim e eu voava por lugares e eu sentia medo quando voava. Eu lembro que eu tinha pavor de dormir sozinho. Quando apagava a luz, eu tinha a impressão que tinha alguém me olhando. E eu também tinha pavor de dormir no chão, próximo a uma cama, porque a impressão que dava é que debaixo da cama tinha um demônio, tinha uma pessoa, tinha um ser que me puxava. Esses terrores noturnos eram parte da minha vida, da minha infância. Eu tinha visões de demônios que vinham por debaixo da porta como se fosse uma folha de papel e eles saíam e se materializavam na minha frente. Eu tinha medo, eu tinha pesadelo e ao mesmo tempo eu era uma criança muito nervosa. Eu era uma criança, eu chorava muito, eu era muito problemático, eu era muito tímido, eu era revoltado com a vida. E uma certa vez eu me lembro, eu já devia ter uns 16 ou 17 anos de idade, que eu, dentro da minha casa, eu vi um Exu. O Exu, para quem não sabe, é aquele demônio que fica nas casas de macumba. Ele é todo vermelho, tem a pele vermelha, geralmente usa uma sunga preta e tem dois chifres, um cavanhaquezinho e segura um garfo de 3 pontas, um tridente. Está sempre sorrindo. Esse demônio, ele apareceu dentro do meu quarto. Eu gostava de ouvir músicas de rock. Na época que eu era criança, eu ouvia muitas músicas do Raul Seixas, quando eu era adolescente principalmente. Tinha uma música que dizia: eu sou a mosca que pousou na sua sopa, eu sou a mosca que chegou para te assustar. E uma certa vez eu estava ouvindo aquela música e o diabo apareceu na minha frente e ele disse: eu sou essa mosca e eu vou te destruir. Mas veja bem, essa jornada tenebrosa da minha vida, ela começou simplesmente com sonhos, com medos, com pesadelos, com visões. E hoje eu entendo que não são todas as crianças que passam por isso. Eu, por exemplo, tenho 2 filhos que já estão chegando na adolescência e nunca tiveram um pesadelo. Eles nunca imaginaram que essas coisas existem. Mas também são crianças que eu oro todos os dias por eles, eu abençoo, eu unjo, eu não permito que vejam filmes de terror, eu não permito que vejam certos desenhos animados, eu não permito que eles joguem Pokémon Go, muitas coisas que a maioria dos pais acham que não tem problema nenhum, eu protejo os meus filhos. Mas eu não tive essa possibilidade, apesar de ter pais cristãos. Quando eu era criança, eles não eram cristãos. E eu tive muita experiência com o inferno, muita experiência com demônios. E o que eu posso dizer sobre o meu testemunho é que eu fui assediado pelo inferno desde pequeno. Se não fosse Jesus a me salvar, se não fosse Jesus a vir ao meu encontro, hoje talvez eu fosse um satanista, hoje talvez eu fosse um assassino, um traficante de drogas. Havia dentro de mim algo ruim. Porque cada um desses sonhos, cada uma dessas visões, cada uma dessas experiências negativas que eu tinha, não eram por acaso. O diabo ele não vinha simplesmente para me visitar. A palavra de Deus diz que o diabo, quando vem, ele vem para matar, roubar e destruir. Todas as vezes que ele vinha, ele deixava algo dentro de mim. E quando eu me vi jovem, antes de me converter, eu era uma pessoa má. Eu era uma pessoa extremamente doente emocionalmente, violento, rebelde, revoltado. E foi assim que Cristo me encontrou.
e me salvou e me libertou. Por que estou dizendo isso? Da mesma maneira que por algum motivo o diabo decidiu me procurar desde pequeno. Da mesma maneira que desde pequenininho eu sofri ataques infernais que a maioria deles os meus pais nunca imaginaram que eu sofria. Talvez você que é pai, você que é mãe, talvez você tenha alguma criança na sua casa que tem sofrido a mesma coisa. E eles tentam dizer, mas não sabem como dizer. Então observe essas crianças. O mundo espiritual, eu já falei isso em um dos meus vídeos, o mundo espiritual sempre avisa, ele sempre se revela por sinais. Eu, por exemplo, eu gostava de filmes de terror, eu gostava de desenhar, eu lembro que eu desenhava monstros, eu desenhava caveiras, eu desenhava todo tipo de monstro, eu desenhava. Era uma evidência de que existia a monstruosidade dentro de mim. Eu desenhava aquilo que estava dentro de mim. Então, observe seu filho, observe a sua filha, converse com eles. Pergunta, meu filho, vocês têm sonhos ruins? Você tem sonho ruim? Você sente alguma coisa ruim? Você tem medo de alguma coisa? Do que você tem medo? E com essas informações e com aquilo que você vê, na maneira do seu filho falar, de andar, de se expressar, transforme isso. Da mesma maneira que hoje eu sou um libertador, eu sou um treinador de guerreiros, eu sou um ativador profeta. O seu filho, a sua filha, podem ser transformados em grandes homens de Deus. Acredite, os maiores homens de Deus são perseguidos pelo diabo na infância. Herodes se levanta contra os melhores. Herodes tentou matar Moisés, porque ele imaginava que Moisés seria um grande libertador. Herodes tentou matar Jesus, porque ele sabia que Jesus seria um grande libertador. Se o seu filho, se a sua filha tem sofrido ataques terríveis do inferno, primeiro, descubra. Não deixe o seu filho sozinho. Talvez essa criança esteja sofrendo barbaridades do inferno e não consegue se comunicar com você. Em segundo lugar, ajude essa criança. Ajude e salve essa vida para que ele se torne também um grande libertador, um salvador de vidas também. Amém? Este é o mistério de hoje. Eu sou o apóstolo Ricardo Ribeiro e te peço, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder e se inscreva no nosso canal. Se você tem vontade de se tornar um líder, um libertador, um ministro de libertação, participe do nosso curso Líderes de Guerra. Basta acessar www.lideresdeguerra.com.br e você vai conhecer mais sobre essa escola tremenda totalmente pela internet. Deus te abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.